Eu estou feliz porque estou aqui com vocês. Esta é a minha segunda igreja, Barra da Lagoa e uma da Caru. É uma alegria, né, para nós, quando nós vem à casa de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, né? Quando nós vamos dormir, deitar na cama, quando nós oramos, quando nós buscamos, nós sentimos Deus na presença, né? A presença de Deus estará conosco. E eu queria dizer nesta manhã, dizer para a igreja de Mandacaru, e principalmente para o Bruno, que me convidou, agradeço muito a Deus, primeiramente a vocês, e gostaria de fazer um convite a todos, né? Que nós pudéssemos nos prontificar, cuidar, prestar atenção na mensagem. Eu tive falado na minha igreja e depois da mensagem eles fizeram uma reunião e depois da reunião foi embora para casa. Eles não levaram, não aproveitou nada do que foi pregado na igreja. E muitas vezes são coisas, né, que deixa nós a desejar quando nós vem na casa de Deus, quando nós não prestamos atenção. É um alimento espiritual. Não estou referindo aqui à igreja. Eu estou falando à minha igreja. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos, que é a mensagem de Deus para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar. Santo Deus, Pai Santo, que habita no céu, louvado e exaltado seja teu santo e bendito nome. Estamos aqui nesta manhã para aprender mais de Ti e felizes porque o Senhor nos permitiu e nós estamos aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando individualmente todas as famílias que vieram aqui nesta manhã e nós possamos sair daqui melhor como nós chegamos. E a graça de Deus e o poder de Deus seja determinado na vida de cada um de nós. Deus nos abençoe, nos guarda e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Aqui está o meu amigo lá na caixa. Nós sempre estamos encontrando e falando, né? E sentimos muito bem ali na caixa, né? Não só ele, mas ali nós temos alguns irmãos da igreja para nos servir quando nós chegamos ali. Verdade? Eu queria dizer para vocês nesta manhã, para nós ler um pouco da palavra de Deus. Está escrito aqui no livro de Salmo, no capítulo 34, no versículo 17. Uma mensagem de esperança através de Davi. Ele diz assim: o justo clama ao Senhor, e o Senhor ouve e livra de todas as angústias. Interessante, irmãos. Isso aqui são promessas. As promessas de Deus. Deus diz assim: o justo clama, e o Senhor ouve, e o Senhor livra de todas as nossas angústias. O que é angústia? Eu estou olhando para a irmã ali, a esposa de irmão Caboclo, passou por uma grande angústia. Mas isso não impede, irmãos. Quando clama a Deus, por qualquer sentido da vida, isso não impede que Deus, né, ouve. Isso não impede que Deus ouve. Você lembra ali daquela situação, né, da mulher de Naim, quando ela ia levando o seu filho para ser enterrado? E ali Jesus, ele viu ali três situações. Jesus, ele viu ali a mãe, ele viu a multidão e ele viu o defunto. Na sua ideia, na sua mentalidade,
na sua visualidade, quem que você poderia, atender primeiro? Porque eram 3 situações. E Jesus, ele olhou para a mãe daquele jovem. Ele disse para aquela mãe, disse o consolo. À noite vem o quê? O choro, mas pela manhã vem o quê? Alegria. Aqui está o seu filho. Aqui, irmão, está o poder de Deus na vida de uma pessoa. Deus, ele sabe, Deus, ele sente o desejo de cada um de nós. É só nós confiar. É só nós confiar. Aqui fala da história, por exemplo, da história de Salomão. Ele escreve aqui Salomão no capítulo, em Provérbios, capítulo 1, 27. E ele diz assim, irmãos: vindo ao vosso terror, com tempestade, e vindo a vossa perdição, como redemoinho, quando vós chegar o aperto e a angústia, e então me invocarão, mas eu não responderei. Procurarei-me-ão, e eu não me acharei. Eu fico pensando nessa situação. Quando nós deixar que as coisas aconteçam na nossa vida, e quando não há mais tempo, não é verdade? Eu pego ali a história, por exemplo, de Saul, o rei Saul. A história do rei Saul dizia assim: quando Samuel fazia o sacrifício para o povo de Israel, Samuel era ordenado de fazer o sacrifício ao povo de Israel. Mas chegou um dia que Samuel não chegou a tempo para fazer o sacrifício. Samuel demorou 7 dias. E quem estava lá era Saul. E a Bíblia diz que Saul, ele realizou o sacrifício. E quando Samuel chegou, ele foi abraçar com Samuel. Samuel disse para ele: você cometeu um grande pecado, porque você não era ordenado. O que é ordenação? O que é ordem? Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, Bruno. Bruno é um ancião da igreja. E o Bruno é ordenado de fazer Santa Ceia. Nem qualquer outra pessoa da igreja não pode realizar a Santa Ceia, porque é o Bruno, como ancião, que está ordenado. E o caso de Saul foi a mesma coisa. Ele não tinha essa ordem, ele não era ordenado de fazer o sacrifício para o povo de Israel. Mas em outra época, Saul, ele estava juntamente com o povo de Deus. E quando ele olhou naquele lugar, ali ele viu os filisteus que estavam guerreando. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo que infernizava a vida dos cristãos. Foi quando Deus chamou Sansão para que Sansão viesse guerrear com os filisteus. Mas Sansão fracassou. E quando ele viu os filisteus, a Bíblia diz que ele tremeu. Saul tremeu. E Saul agora fez o que, irmão? Ele ajoelhou e buscou a Deus. Eu pergunto: Deus ouviu essa oração? Ouviu? Não. Deus não ouviu a oração de Saul. E Saul chamou um dos seus empregados, o servo, como diz a Bíblia, e mandou chamar uma mulher feiticeira para revelar o seu problema. Porque Deus não viu as suas orações. E quando o servo dele trouxe aquela mulher, ele trocou de veste e roupa para confundir a mente daquela mulher
E ele diz para aquela mulher: eu quero que você chame para mim agora Elias. Mas Elias já tinha morrido. Elias já tinha morrido. Para que chamar Elias? Elias não, Samuel. Para que chamar Samuel, se Samuel já estava morto? Mas a Bíblia diz que apareceu Samuel, a voz de Samuel, como se fosse Samuel, mas não era Samuel. Era quem? Satanás. Quando ele perguntou para Samuel, Samuel disse para ele: por que você mandou me chamar? Ele disse: eu mandei chamar para você dizer para mim por que Deus não viu as minhas orações. Ele respondeu: porque você cometeu um grande pecado. A Bíblia diz que aquele que cobre os seus pecados não prospera. Mas aquele que confessa e deixa receberá o quê? Misericórdia. Interessante que Jesus, falando aqui para os seus discípulos, que está lá em Mateus 16, 17, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. No livro de São Mateus, capítulo 16, 17, o que Jesus falou ali, irmão? Mateus 16, 24, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e o que, irmão? E segue-me. O que é renúncia, irmão? O que é renúncia? Fala para mim. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a cruz e segue. Todos nós temos o que, irmão? Uma cruz. Todos nós temos uma cruz. E muitas vezes essa cruz pesa. E essa cruz, irmãos, é uma das coisas piores que existe, é a consciência. É a consciência. Quando alguém pergunta assim, o pregador pergunta assim: o que é vida eterna? O que eu faço para alcançar a vida eterna? Na mente vem a resposta. O primeiro passo é admitir que eu estou o quê? Eu sou um pecador. Na minha imaginação, quando eu estou lendo essas coisas, na minha imaginação já vem: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta está aqui: eu sou um pecador. E o primeiro passo é admitir os meus erros. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançar o que, irmãos? Alcança a misericórdia. Jesus continua aqui dizendo, ele continua dizendo aqui, irmãos, ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perde-la. Quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Quem perder a sua vida, que vida que Jesus está falando? Que vida é essa, irmão? Hein? A vida que eu levo no mundo, a vida do mundo, a vida sem consciência. O que é consciência? O que é consciência? Admitir que eu estou errado. Eu cometi algo errado. Isso vem da consciência. Eu tenho que ser sincero com isso. Eu tenho que admitir isso. E o primeiro passo, irmãos, para mim, irmãos, a resposta é essa: se eu perder esta vida, Jesus disse, se você perder esta vida por amor a mim, achará. Jesus está falando de duas vidas: a vida material e a vida espiritual. A semana retrasada, não lembro bem o dia, eu fui lá
veio meus parentes morreram lá na Lagoa de Mato, e eu fui pregar na igreja central. Depois do almoço, eu saí, fui encontrar com meu sobrinho. Ele é pastor da Igreja Cristã do Brasil. Eu não gosto muito de discutir sobre religião, mas quando ele estava ensinando lá as suas ovelhas, ele estava dizendo assim, quando a pessoa morre, a alma vai para o céu. E aquilo me deu uma coceira aqui, ó. Quando a pessoa morre, a alma vai para o céu. Eu falei para ele, eu posso te dar uma ideia ou uma opinião? Ele pode. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, ele volta ao pó. É assim? A Bíblia diz que ele foi feito de quê? Do pó. E quando ele morre, ele volta o quê, irmão? O pó. O que vai para Deus é o quê? O fôlego. Não é a alma. A alma é a pessoa. E você está falando que a alma vai para o céu? Está errado. Mas quem falou para o senhor que eu estou errado, tio? Você está errado, vamos para a Bíblia. Jesus diz assim, toda a alma é minha e do Pai, mas a alma que pecar, essa alma que não? Essa alma morrerá, porque a alma é uma pessoa. E você está falando que a alma morre para o céu? E aqui diz assim, irmãos, o Espírito de Profecia, mensagem ao jovem, na página 390, ela diz assim, ó, o pecador, ele é comparado a uma ovelha perdida. Um pecador, o homem que vive uma vida de pecado, ele é comparado a uma ovelha perdida. Jamais ele voltará ao redil ou curral, a menos que o pastor vá buscar. Qual é a função do pastor? É buscar. Não é condenar, buscar. Lá no livro de Crônica, no capítulo 20, diz que quando disse para Josafá, quem era Josafá? Era um homem de Deus que cuidava de Jerusalém e Judá. Mas Josafá, ele tinha um problema muito sério, né? Porque ele defendia a palavra de Deus. E quando ele recebeu aqui a mensagem, ele diz assim para Josafá, os seus companheiros: Josafá, se cuida, porque vai vir 3 nações guerrear contra você, e você vai ser morto. Josafá, quando ele recebeu essa notícia, ele tremeu na base. Ele ficou com medo. Mas qual foi a sua reação aqui? A sua reação que ele plantou jejum em oração, passou uma noite em oração e jejum. Ele percebeu que ele não era capaz de enfrentar 3 nações. E ele chamou Deus para compartilhar com ele. Quando nós olhamos nesse mundo, nós como cristãos, e a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nós somos pessoas frágeis, nós não temos poder sem Deus, não adianta, mas com Deus nós temos tudo. Com Deus nós temos tudo. O que vai nos salvar nessa vida, irmãos, o que vai nos dar a nós a coragem de viver, sobreviver nesse mundo de pecado, a maior esperança é a vida do Senhor Jesus, para nos salvar. Quando a irmã falou da lição, né? Quando a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para nos, nós já fomos salvos
Mas a Bíblia diz que lá, quando Jesus saiu do santuário terrestre, quando ele foi para o céu, ocupar o lugar de sumo sacerdote, a Bíblia diz que a partir daquele momento começou ali o juiz, o que, irmão? O juiz investigativo. Nós podemos correr o risco de perder a salvação. Aqui eu achei interessante, né? Achei interessante. E a palavra de Deus, né? Ela é muito interessante. Lá em João, capítulo 12, 24, diz o seguinte, irmão. Quando fala a respeito da vida, aqui diz assim: quando planta a semente é um grão. Vocês que é lavrador, você sabe. Quando você planta feijão, você coloca o caroço de feijão na terra. Para ele nascer, ele tem que morrer. É assim? É assim? E a Bíblia diz, irmão, se o grão não morrer, não dá fruto. Interessante. Quando eu estava pregando a Jolisa, na Barra da Lagoa, perguntou. Eu falei assim: isso aqui é compatível com o batismo. É assim? Batismo. A pessoa que entra no tanque, ele precisa morrer. Morrer o velho homem e nascer um novo homem. Porque se ele entrou no tanque e não morrer, ele vai sair do tanque sem dar frutos. Porque ele não morreu. O velho homem não morreu. Entrou no tanque, saiu do tanque na mesma natureza, a mesma vida. É uma das coisas mais interessantes para nós, conhecedor da palavra de Deus, irmão, é a vida. A vida, vida eterna. E essa vida nós só vamos ter o privilégio de receber quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós vamos ter o privilégio. Se assim nós estivermos vivendo uma vida constantemente ligado a Deus, relacionando com Deus. Na lição que nós estudamos durante este trimestre, diz assim, que a cruz de Cristo, a cruz de Jesus na cruz, ele derrubou parede. Era a parede que estava havendo ali entre gentil e judeu. Ele reconciliou os gentios com os judeus. E isto foi o poder da cruz de Cristo. E a Bíblia diz que para uns a cruz é o que, irmãos? É loucura. Mas para mim, para você que conhece a palavra de Deus, a cruz para nós é o poder de Deus. A cruz foi o poder de Deus que nos tirou do pecado, nos libertou da morte. Aqui diz Hebreus, capítulo 10, 39, diz assim: o justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos daqueles que retiraram para a perdição eterna, mas nós somos daqueles que creem em Senhor Jesus na conservação da vida. Amém, irmãos? Amém. Isto é visão, isso é visualidade, isto é conhecimento da verdade. Essa permanência, essa perseverança na guarda do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Aqui na história de Abacuque, do profeta Abacuque, ele
dizia assim para Deus, Abacuque, que o povo estava sofrendo, né? E queria que Deus agisse de verdade. Era como se ele estivesse ali passando por uns problemas, o profeta Abacuque, o povo de Deus, sofrendo, ele queria que Deus agisse. Você já percebeu quando a pessoa está passando por uma dor, não é verdade? E quando ele vai para o médico, a primeira coisa que ele quer é que o médico cuida, alivia a dor. E Abacuque estava passando por esse problema na sua vida, ele e o povo de Deus. E Abacuque agora ele diz assim, é como se o profeta perguntasse para Deus, por que Deus a tolera? Vendo os perversos oprimir o justo. Nós hoje estamos vivendo também no mundo, irmão, sendo oprimidos pelos poderes desse mundo. Quem que manda mais? Somos políticos, que somos enganadores desse mundo. Aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, 19, Deus lançará os nossos pecados nas profundezas do mar, se confessar e deixar. Essa é a promessa de Deus. Se porventura, irmãos, depender da minha consciência, se eu achar, se eu sentir que eu sou um pecador, eu preciso me confessar a Deus, e com certeza Deus lançará os meus pecados nas profundezas do mar. Cariciar. A palavra diz cariciar pecado. O que é cariciar? Né? Passar a mão, achar que está tudo bem. Nós estudamos a lição aqui na semana do trimestre passado. Essa lição ela diz assim, a grande parte do mundo científico, até mesmo o mundo cristão, aceita a evolução. Se nós acreditamos na evolução, irmão, a nossa fé, ela não tem o quê? Ela não tem valor. O que é evolução? Alguém acredita que o homem veio do macaco? É sim? Será? Porque parece, não é isso? Deus criou cada um a sua espécie, mas muitas pessoas acham que o homem veio do macaco. Eu fico olhando os macacos, é tão feio, né? Será que eu vim do macaco? Será que eu sou tão feio assim, como macaco? Isto é evolução. E nós não acreditamos na evolução. Aqui conta a história de um homem, ele acreditava que, pelo fato de ele criar um ovo, já viu essa história? Criar um ovo, ele criou um ovo e colocou debaixo da galinha. Quantas semanas para a galinha tirar os filhos? Quantas semanas? 4? 3. Hein? 3 semanas? Aí. Falar nisso, essa semana vai chegar umas 4 galinhas no mato lá em casa. E ele colocou o ovo debaixo da galinha. Chocou? Será que chocou? Não. Não chocou. Porque não tinha vida. Alguns acreditam? Vida sem Deus? Não existe. Não existe vida sem Deus.
Romanos capítulo 5, no verso 5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado sobre o nosso coração através do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Amém. Não existe coisas mais agradáveis quando nós recebemos o poder de Deus em nossa vida. Eu fico imaginando aqueles homens, meu querido amigo, quando eles estavam naquele quarto, todos reunidos, Jesus falou para eles assim: fica aqui e eu vou mandar enviar do Pai, que é o Espírito Santo. Imagina quando ele estava reunido dentro daquela sala ali, de repente ele viu aquele impacto, como se fosse um vento entrando dentro daquele quarto. De repente ele viu ali o que? O Espírito Santo manifestando na vida das pessoas. Eles receberam o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus, porque não receberam o espírito da escravidão. Amém, irmão? Aqueles que receberam o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, são filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos adotivos, filhos de Deus, porque recebemos o Espírito de Deus em nossa vida. Eu queria deixar essa manhã para vocês, para mim também, que aqui em Romanos capítulo 10, 13, diz assim, irmãos, Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, Deus não está falando que é adventista, que seja batista, que seja assembleia, não. Mas todo aquele que recebe o nome de Deus, o nome do Senhor, será salvo. Aquele que segue o Cordeiro. Para mim terminar, irmãos, aqui existem duas coisas para nós prestar muita atenção. Aquele que segue o Cordeiro e aquele que segue Apocalipse 13, ali está falando sobre o quê? Quem sabe? Apocalipse 13 está falando sobre o quê, irmão? A besta. A besta surgiu da onde? Da onde? Do mar. O que é o mar? O que é o simbolismo do mar? E a besta saiu do mar. O mar representa o simbolismo, água. Não é água, é povo. Quando você vem falar na Bíblia, água está falando de povo, nação, gente. E Apocalipse 13 diz assim: a besta saiu no meio de uma multidão, no meio de uma nação, a besta. E essa besta recebeu o que, irmão? Poder. O poder de quem? Do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Recebeu o poder dizendo assim: faz com que todos os moradores da terra passarão em mim adorar. E aqui eu coloco aqui: adoração à besta e adoração ao cordeiro. Para nós ter uma definição, discernimento, a quem nós estamos adorando, nós precisamos ter discernimento, domínio próprio, para saber, na verdade, quem é que eu adoro de verdade. Que nessa manhã, irmãos, é o meu desejo, o meu sincero desejo, e que Deus possa nos abençoar
Que Deus possa colocar dentro do meu coração esse desejo. E o desejo seu também. E um dia nós encontrar com o Senhor Jesus e viver com Ele eternamente lá no céu. Deus abençoe. Amém. Eu gosto muito de você, tá? Eu tenho certeza que um dia você está conosco lá no céu. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar o hino lá, aquele hino quase novo.